Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, ou então na madrugada, né? Tem os morcegos também. Esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos onde eu vou estar mostrando como construir um web API, ou para alguns Web API, também conhecido como serviço web, para listagem, cadastro de usuários. Será um formulário simples, né? E para isso utilizaremos aqui a linguagem .NET, e linguagem não, na verdade, plataforma .NET é a linguagem C#. Para instalação do .NET, vem aqui no Google Chrome, enfim, Firefox, escreve aqui .NET, aí vai aparecer aqui já o primeiro, clica aqui. Como eu estou usando o Linux, ele vai aparecer para mim Linux aqui, mas para você provavelmente vai estar utilizando o Windows, né? Aí você vem, clica aqui no baixar, vai estar aqui o Windows e instala. É bem tranquilo. Após instalar, não precisa fazer mais nada. A única coisa necessária é só um editor de texto, né? Tem aqui o VS Code, tem o Visual Studio, mas para o Windows eu recomendo esse aqui, ó, Visual Studio. Esse cara aqui, ó, esse roxinho. Só que eu estou no Linux, não tem como eu usar. Eu vou estar utilizando o Rider para isso. Se você quiser também estar utilizando o Rider, vem aqui Rider, JetBrains. Da mesma forma aqui, né? Eu estou usando o gratuito para não comercial, eu uso o C# aqui. E é uma IDE exclusiva para .NET, né? Você tem várias funcionalidades e eu até recomendo o Rider, é muito bom. Instala, é bem simples, né? Como eu disse, estou usando o Linux, vai aparecer para mim Linux. Caso você está usando o Windows, coloca o Windows e por aí vai. Com o Rider aberto aqui, eu vou criar uma nova solução, né? Com a nova solução, eu venho aqui, ó, seleciono Web, e ele vai me listar os modelos web disponíveis. Eu vou selecionar o Web API, vou mudar a pasta aqui do diretório, né? Que eu já tenho na verdade uma pasta que eu criei para isso aqui em documentos, projetos, e aqui eu vou criar meu projeto. Vou colocar aqui CRUD, né? Vai ser um projeto de CRUD. Não vou criar Git, ainda não vou criar Git. Vou criar a solução aqui. Tá carregando aqui os arquivos. Não quero. Aqui ele tá me perguntando se eu vou querer usar IA. Não tenho necessidade disso não. E até porque a gente tá vendo um projeto aí, eu vou estar oferecendo IA. Que loucura, né? Pronto. Aqui ele está me falando que eu estou utilizando a licença gratuita e que eu só tenho 30 dias restantes para poder usar. Enfim, projeto criado, ele vai ter essa aparência aqui. Vou aumentar a tela aqui que está muito pequena. Como é que aumenta a tela aqui? Ixi. Peraí. Ai. Eu vou aumentar a tela aqui. Appearance. Cadê o zoom? Bota de 125%. Pronto, melhorou. Quando eu crio aqui o projeto, eu tenho aqui, ó, a model que ele já me traz criada, né? O program, que vai ser o coração da nossa aplicação, arquivo de configuração e controllers. Não iremos utilizar nada disso. Eu já vou apagar aqui, né? Já vou apagar.
Vou apagar aqui e a gente vai começar do zero. Toda aplicação .NET, quase todas, elas seguem esse princípio aqui, ó, de MVC. O que seria o MVC? Trazendo aqui para a linguagem humana. MVC, pense que você está em um restaurante. Você chega lá no restaurante, você senta na mesa e você vai pedir um prato, uma bebida. Você fez o pedido. Quando você está fazendo o pedido, você está fazendo o pedido para o garçom, certo? Pronto. O garçom vai, entrega seu pedido é processado e depois é entregue. Como é que funciona no nosso modelo de aplicação? O controller é quem vai processar o seu pedido. Quem vai mandar o seu pedido para lá, quem vai falar o pedido é o cliente, que é a view. E quem é a model é o seu pedido. Ou seja, eu vou entregar o seu pedido por uma controller. Quem vai entregar seu pedido vai ser a controller para view. Ou seja, o pedido a model, que também é garçom, para view. Então é basicamente nesse modelo. Pode parecer um pouco confuso, mas daqui a pouco vai descomplicar. Então, com a aplicação aberta aqui, eu vou utilizar um atalho aqui do Rider para poder criar um diretório. Aí eu vou criar um diretório models. E esses nomes de pastas aqui não precisa ser assim. Isso aqui vai de acordo com o que você quiser, de nomenclatura, enfim. Mas é o padrão que a gente utiliza, tá? E dentro de model eu vou criar uma pasta e essa pasta vai ser, eu vou criar um arquivo, esse arquivo vai ser usuário, isso, pronto. Aqui ele já vai me criar com namespace, include, class, né, e usuário, pronto. Como só temos uma entidade, é bem mais simples aqui, e vamos pensar aqui agora. Eu tenho um usuário, uma pessoa. O que é que uma pessoa tem? Uma pessoa ela tem... Eu vou até renumerar aqui, porque senão vai ficar até confuso para eu poder explicar, porque aí eu estou falando... eita... Peraí. Deixa eu dar um edit... Esqueci que o edit daqui é diferente. Peraí, vou editar... Não... Aí eu apanhando. Enfim. Pessoa. Pronto. Eu tenho aqui uma pessoa já. Com essa pessoa, o que é que uma pessoa tem? Um identificador único, né? Um DNA. Então, para sistema, é a mesma forma. Da mesma forma. Eu vou criar um guide, certo? De ID. O que é um guide? Guide é um tipo de valor numérico, que ele se parece bastante com um string, só que ele é uma cadeia de caracteres muito grande, ou seja, em vez de utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para identificar uma pessoa, eu vou utilizar um número maior e isso permite que não tenha duplicidade de ID, porque pode acontecer de um ID duplicar alguma coisa assim, e isso é problema, a pessoa, você vai remover a pessoa com ID 2, aí remove outra pessoa em vez da pessoa, então isso é muito complicado. Então, temos um ID e esse ID aqui, ele é único, uma pessoa ela também tem que ter nome, e o nome ele é do tipo string. O que é string? String é um tipo reservado do C# para armazenar palavras. Que string no inglês, para português é corda, né? Só que aqui é uma corda de palavras. Uma corda de palavras é uma string. Nós temos a char também, que é uma letra específica, mas isso aqui a gente vê lá na frente. Uma pessoa ela tem um nome. Quando eu coloco
uma interrogação aqui do lado do string, eu estou falando para o compilador que esse nome aqui ele pode ter nome e ele pode também não ter nome. Só que se a pessoa ela não tiver nome, ela é indigente, ela não existe. Todo mundo tem nome, então ela tem nome. E toda pessoa tem um sobrenome e um sexo, né? E ninguém é anjo. E sexo. Pronto. Temos aqui nome, sobrenome e sexo. Vamos lá. O que são get e set? Get de buscar, de pegar, get, pegar, e set de colocar. Ou seja, quando eu falo assim, ó, get e set para essa propriedade, eu estou falando que no meu código todo eu vou poder alterar e buscar essa propriedade. Mas se eu falar aqui, ó, que essa propriedade ela só pode buscar, mas eu não posso setar nada nela, ela vem assim, ó. Eu faço assim, get private set. Mas eu também posso fazer assim, ó, protected set, ou seja, esse protected set fala o seguinte, que se tiver uma classe que herde de pessoa essa propriedade, eu vou poder setar nela, mas se for por herança. Mas no caso aqui, a gente não precisa nem ver isso, deixa só o set mesmo. Então nós temos aqui a classe já de pessoa com nome, sobrenome e sexo. A gente poderia ver aqui para poder colocar um telefone, né, que é um formulário, um próprio string. Vou botar aqui telefone. Na verdade, telefone é armazenado como poxa, é como string mesmo, não vou fazer cálculo. Telefone. Pronto, telefone. E agora eu vou criar um construtor aqui de pessoa. Esse construtor ele é vazio, lá na frente eu vou explicar o porquê. Já o daqui não. Esse construtor de pessoa aqui de baixo ele já é diferente, porque eu vou ter que passar um nome, um sobrenome, um sexo e um telefone. Aí aqui eu venho um ID, o guide. E o bom dessas IDEs inteligentes é que elas já completam, né? E isso é bem interessante, poupa muito tempo. Enfim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um objeto na memória com nome, sobrenome, sexo e telefone. O ID ele vai ser auto-preenchido pelo construtor. Então, na prática, como é que isso daqui vai funcionar? Pronto. Eu vou criar uma controller aqui e essa controller vai ser... nem precisava fazer isso aqui, já tem uma annotation para controller. Aqui, ó, controller. Usuário controller. Só que aqui eu vou ter que colocar controller base, que é diferente. Vou botar annotation API controller. O root, que vai ser controller, só que aqui a gente vai fazer assim, API barra controller, que no caso vai ser API barra usuário, e agora a gente vai começar os métodos. Primeiro método, HTTP GET. Para quem não conhece os verbos HTTP GET, PUT, DELETE, POST, PET, é bom dar uma conferida antes de prosseguir. Os verbos HTTP. Aqui, ó. O que é um GET, um POST, PUT, PET, DELETE, né? Mas eu vou explicando aqui ao decorrer do vídeo, tá? Caramba, velho, tem um cara fazendo uma obra aqui do lado, mas tá chato, né? Enfim, o GET
é um método onde eu vou estar buscando informações. É o get, eu estou buscando, get. A assinatura do get, tem aqui um public iAction result. Nesse iAction result aqui, lembra do objeto, do módulo que eu criei aqui? Eu vou dar um exemplo de como é que eu vou usar ele aqui, ó. Eu tenho aqui um var pessoa, e eu faço aqui, ó, new pessoa. Ele já vai dar um erro, porque vou colocar aqui pessoa Isaías Vasconcelos, sexo vai ser masculino, poderia ser um char também, e telefone vai ser 71 00000. Tá. E aqui eu dou um return ok, pessoa. Com isso aqui, eu já criei o nosso primeiro endpoint da API. Aqui já está tudo lindo. Eu vou dar um run aqui. A aplicação vai subir. Eu gosto bastante do Rider por conta disso, né? Ele já dá um botão ali, né, para isso. E aqui nós temos ele até traduz aqui, ó, pegar, que é justamente a gente está pegando alguma coisa. Bota do inglês, né? Pronto. Aí aqui eu tenho try it out para eu poder testar. Quando eu for executar, minha resposta aqui embaixo, ó lá. Deixa eu aumentar essa tela aqui. Deixa eu dar um zoom maior aqui para a gente ver, ó lá. ID, como eu falei, é uma sequência que não dá para ser igual. Nome, sobrenome, sexo e telefone. Perfeito, já está aqui, já está retornando. A nossa API já está funcionando. Porém, a gente não vai deixar assim, né? Agora a gente vai usar um banco de dados de verdade. Para isso, eu vou utilizar um que eu gosto bastante aqui, que é o Postgres. Mas para isso aqui a gente vai fazer umas configurações adicionais primeiro. Nós temos a model, que já está aqui bonitinha, perfeito, já está ótimo. E agora eu vou criar uma pasta chamada database. Isso aqui é só para poder separar mesmo, para poder não ficar feio, tá? Porque código desorganizado é um negócio sério. E aqui eu vou criar uma classe chamada DB Context. Na verdade, Application Context. Isso aqui é nome de pasta, mas você pode manter o padrão, ou então você pode colocar meu banco de dados context, mas não é legal ficar feio, tá? Eu vou colocar aqui o DB context. Ele vai reclamar aqui, ó, porque isso aqui, na verdade, é um pacote que não é do projeto. A gente vai ter que utilizar um pacote externo, que são as ferramentas adicionais do nosso código. Para isso, a gente vem aqui no Chrome ou no navegador e vai procurar algo como no Nugget. Aí vem aqui no Nugget e aqui a gente vai procurar, ó, o Entity Framework. Pronto. É o de baixo aqui, ó, Entity Framework. Eu vou pegar aqui, aí eu copio a linha aqui, ó, essa linha aqui, ó, cópia. Eu vou copiar e aqui eu vou abrir o terminal da IDE. Meus atalhos não tá funcionando, rapaz, que negocinho chato, mas a gente vai. Eu acho que vai dar erro por conta da versão. Eu acho que eu estou usando um .NET desatualizado, mas eu vou tentar do mesmo jeito. Vai que funciona. Aí eu disse, sabia que eu estou usando o .NET 6. Aí eu tenho que mudar aqui a versão.
Eu vou usar a versão 6.0 do Entity. Mas aí no seu provavelmente vai estar atualizado. Então não se preocupe com isso não. Só mudar a versão, já instalou já. Aí aqui agora é só dar um Ctrl ponto. Na verdade, Alt Enter, que esse aqui é diferente, toda vez eu esqueço. Meu Deus do céu, pronto. Deixa eu fechar o terminal aqui embaixo. Public, Application, Context, vazio. Essa parte aqui realmente é chata. Eu não gosto, mas a gente tem que aprender. Aí vem aqui o DD Context Option. E o bom é que ele já... Aqui eu tenho... Base Options. É uma parte mais de decoreba mesmo, mais de decorar mesmo do que tudo. E nisso aqui é onde a gente vai configurar o nosso banco de dados. Lembra da model lá? Então, as nossas informações elas serão persistidas em um banco de dados, né? O Application Context é o construtor. Lembre-se que uma linguagem orientada a objeto, ela sempre tem que ter um construtor, sempre. Ela sempre vai ter construtor para cada classe. Vai ter construtores para poder injetar funcionalidades, ou seja, colocar funcionalidades nesta classe e entre outros parâmetros. Aqui, além disso aqui, nós teremos outra classe, que eu acho que essa classe é a mais chata que tem. Vou criar aqui uma classe chamada Configurations. Essa classe Configurations é uma classe onde a gente vai configurar a nossa tabela de banco de dados, certo? E aqui eu vou criar a minha tabela usuário configuration. Pronto. Criei. E ele vai herdar de identity type configuration. Já está até aqui embaixo. Pronto. Usuário. Pronto, ele vai ficar vermelhinho. Mas é só dar um Alt Enter que ele já... Que usuário? Eu tô aqui usuário. É pessoa. Ai, se eu não lembro. Deixa eu dar um rename aqui. É pessoa. Que usuário, macho? Pessoa. É aqui da mesma forma. Pessoa configuration. Não edit. Pessoa configuration. Pronto. Tá mais legível agora. E agora eu coloco aqui pessoa embaixo. Ele vai dar um vermelhinho, é só dar um Alt Enter que ele já resolve. Pronto. E aqui a gente vai definir a nossa tabela no banco de dados, tá? Aí na nossa tabela do banco de dados, nós temos o... Pronto. Eu esqueci que a partir daqui a gente tem que instalar outra coisa. Ai, cara, da .NET é incrível, viu? Mas tem coisas que eu particularmente também não gosto de fazer não. Sério, eu não gosto não. Mas, sai. Mas eu ainda acho mais simples do que Java. Nós temos que instalar esse cara aqui, ó. Microsoft Design. Eu venho aqui, eu vou copiar, né? Copio tudo e eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou abrir o terminal, abrir meu terminal aqui e vou colar. Como eu estou usando a versão 6 do .NET, muito atrasada, por sinal, eu tenho que mudar. Mas no caso, se você estiver utilizando a versão atual, não precisa. Pronto. Aqui, vamos ver se a função já vai aparecer. Não.
Eu sabia que não ia aparecer, porque tá faltando outro pacote ainda. São 4 pacotes no total. Falta o cara que vem embaixo dele, que é o ferramentas. Na verdade são tools. Mas aqui do inglês, né? Ele tá traduzindo. Eu tô odiando essa tradução automática. Vou ver se tem como desabilitar. Nunca traduzi esse site. Não precisa disso não. E eu vou fazer a mesma forma aqui. Da mesma forma. Ixi, quase não sai o português do homem. Se for colar aqui o Tools, mais uma vez estou utilizando a versão atrasada do .NET, version 6.0, agora já foi, e falta mais outra que é do banco de dados que nós iremos utilizar, que no caso aqui vai ser o Postgres. Eu gosto desse banco de dados. Pode ser o MySQL também, né, como muitos conhecem. Mas eu iria usar aqui o Postgres, porque esta aplicação futuramente ela vai para a web. E eu vou ensinar como colocar na web também. Como fazer a publicação disso aqui na web, tá? Vou baixar aqui na versão 6. Pronto, tudo baixado, certinho. E agora eu posso prosseguir. Builder to table. Pessoal, esse to table, eu estou falando aqui qual é o nome da nossa tabela. O nome da nossa tabela aqui vai ser pessoas. Aqui eu estou informando qual é o ID da nossa tabela. E aqui, ó, eu posso deixar ele completar porque a gente não vai focar tanto nisso aqui. Deixa eu só terminar isso aqui e eu vou explicar o que eu fiz, certo? Sobrenome, builder, property, sobrenome, sexo. E o bom é que ele já vai completando, né? E isso é muito interessante, poupa muito tempo. Já pensou você pegar uma tabela de 20 colunas? É tenso fazer isso aqui na mão. Pronto. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Primeiro, eu estou informando qual é o nome da tabela que ele vai criar no banco. Eu estou também informando aqui que o ID, ele é o ID, ou seja, ele é o identificador da nossa tabela. E segundo, eu estou aqui também informando que a propriedade ID na tabela, ela vai ter o nome de ID na coluna dessa forma. Da mesma forma para os outros. E isso daqui é relacionado a model que está aqui. Entende? E aqui eu tenho, ó, a propriedade de sobrenome. Na tabela vai estar assim. Vai estar da forma como eu programei. Depois disso daqui, eu só preciso fazer mais uma coisa. Protect, override. Aí eu tenho que dar aqui uma option builder. Apply. Não é o configure não. Aqui com o tempo grava, mas protected, override, void on model create. E aqui eu vou dar um model builder, apply configuration for assembly. Don't type off, já foi. Por que você está reclamando? Mudou, foi? Ah, foi porque eu escrevi errado. On model create. Ele até ignorou o que eu fiz embaixo, que realmente estava errado. O nome estava meio que em maiúsculo. Aí aqui eu dou um model builder, apply configuration e deixa eu... Pronto. Basicamente eu estou informando para minha aplicação que ele vai ter que ler todas as tabelas que eu criar com essa interface aqui, tá certo? Pronto, vamos lá. Partindo para a próxima etapa, que é registrar nossa tabela. Dá um public db7
de pessoa. E aqui, pessoas. Pronto. Nossa parte aqui já acabou. Tá reclamando de alguma coisa aqui. Tá. Mas não tem necessidade disso aqui não, meu filho. Isso daqui não é propriedade não. Mas aqui tá ok. Tá certo? Vamos lá. Ui, não. Agora nós vamos para uma etapa muito importante, que é a configuração do banco de dados, tá? Para o banco de dados eu vou utilizar aqui o Neon Database. Poxa, isso aqui é gratuito, né? Eu vou me conectar aqui com o Google. Eu acho que eu já tenho uma conta lá, mas se não tiver, você cria a conta. É bem tranquilo, não vai exigir cartão de crédito, não vai exigir nada dessas coisas. E aqui ele está me pedindo, ó, informe o nome da sua organização. Eu vou deixar como está aqui e vou deixar vazio aqui. Pronto. Peraí que eu fiz uma besteira aqui, do nada. Peraí, pronto. Já abriu aqui, ó. Já criou um projeto. E aqui agora eu vou criar um projeto, certo? Vou criar um projeto. Aqui vai ser o nome do meu projeto. Eu vou botar aqui formulário, né? Que é um formulário que a gente está criando bem básico. Versão do Postgres. E aqui ele tá te solicitando onde é que o servidor de banco de dados vai localizar. Não precisa se preocupar com isso aqui agora, mas lá na frente você vai entender, né? Vou criar aqui, pronto. Ele já criou aqui um banco de dados pra gente. Esse banco de dados ele é gratuito, você não vai pagar, né? Mas se você for analisar, ele é bem pequeno mesmo, você só tem 500 megabytes para poder armazenar e 5 GB de transferência. Então ele é um pouco lento, né? Mas para um projeto de estudo a gente consegue, tá? Então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um banco de dados criado, como eu mostrei. Eu vou conectar. Pronto. E aqui ele vai me fornecer a string, né? String de conexão. É a partir disso daqui que nós iremos conectar o nosso banco de dados à nossa aplicação. Então ele tem aqui, eu vou aqui ó, mostrar a senha. Aí tá falando que, poxa, caramba, esses bancos de dados é tudo doido. Desfazer. Show, password. Pronto. E aqui eu vou copiar o trecho e vou fazer o seguinte. Agora a gente vai usar IA aqui, né? Deixa eu limpar a chat. Pronto. Agora a gente vai usar IA e eu vou falar aqui o seguinte, ó. Crie uma string de conexão C#. E aqui ele já vai fazer para mim, aqui ele vai criar uma string de conexão onde eu posso utilizar. Ele já criou aqui para mim, mas isso aqui eu poderia fazer na mão, né? Mas paciência agora não tem. Certo. Dá aqui um build, pode ser antes de tudo mesmo. Aqui dá um build builder services ponto. Mas antes de tudo eu vou copiar aqui o que eu colei, né? Dar um Ctrl V. Pronto. Connection string. E eu venho aqui, builder services add db context, add db de database, ou seja, de banco de dados. Eu estou adicionando um contexto de banco de dados à minha aplicação. E aqui eu vou passar quem?
a minha classe de configuração, que é o meu application context. Falando nele, ele ainda não apareceu. Vai aparecer aqui. Pronto. Acabou aqui? Não, né? Infelizmente não. Que é essa classe aqui. Essa aqui é a nossa classe de configuração de banco de dados. Um program. E aqui agora a gente vai fazer algo chamado de lambda. E aqui tem as opções, né? De use. Como instalamos o Postgres. Pronto. Já foi. Já conectei a aplicação ao banco de dados. É simples, né? Realmente, é muito simples. Já conectou e agora a gente vai para outra camada. E essa camada é chamada de DTO. Um DTO, a sigla DTO significa Data Transfer Object, ou seja, é um objeto de transferência entre camadas. A nossa pessoa, ela é a model. O que é a model? A model é a entidade, como eu já expliquei, e ela é a representação da nossa tabela no banco. Ou seja, isso daqui vai estar lá na minha tabela de banco de dados. E é prejudicial eu expor essas informações para fora da web. Imagine um serviço web fazendo um get de todas as informações lá. Um hacker, uma pessoa assim, ele já vai entender qual é a estrutura da sua tabela e ele pode planejar um ataque, um SQL injection, e aí sua aplicação vai para ralo, fora os prejuízos de vazamento de informação. Certo? Vamos lá. Então eu vou criar aqui um DTO de pessoa. Um DTO de pessoa, tá? Um DTO de pessoa, pode ser pessoa DTO, mas eu tive uma ideia aqui, eu vou adicionar mais um campo aqui na nossa tabela, né, de pessoa. Na verdade, pode deixar assim mesmo. Então aqui na nossa tabela de pessoa, ela é bem mais simples, porque eu só vou solicitar o nome da pessoa, né, o nome. Eu vou solicitar também, basicamente, a gente pode até fazer isso aqui, ó, copiar isso aqui tudo, ó, que é o que a gente vai utilizar, né, tá? A gente copia aqui, pronto. O nosso DTO já está pronto, já tá pronto, perfeito aqui já. Agora a gente vai para controller e vai fazer algo chamado de injeção de dependência. A gente vai chamar o nosso banco de dados aqui na controller, ou seja, a gente vai fazer o cadastro da pessoa aqui, vamos lá? Então o que a gente vai fazer? Ktor. Quando eu falo Ktor, isso aqui é uma abreviação para eu criar um construtor, é um atalho, mas é public pessoa controller. E aqui eu vou chamar aqui meu application context, eu acho que e aqui private region iLogger não, pera aí rapaz, private region only application context. Pronto, tudo referenciado certinho, tá ok agora. Então vamos lá. Tá certo aqui agora. Só estou analisando um detalhe aqui na minha pessoa DTO. Eu acho que eu vou expor, né, esse próprio. Não, na verdade, eu vou colocar o ID aqui, mas não é para informar o ID. É só para visualizar mesmo. Depois vocês vão entender o porquê. Tá certo, pessoa controller, voltando aqui. Meu mouse tá, na verdade meu touchpad tá ruim demais. Mas enfim, referenciando o banco de dados aqui,
nós temos a primeira operação de GET. Essa operação vai buscar registros no banco de dados. Então, eu vou criar uma variável var usuários. E aqui, ó, ele já listou os usuários da minha base de dados. Só que dessa forma aqui, ela pode dar problema, por quê? Digamos que você tenha um banco de dados muito distante, uma região, sei lá, nos Estados Unidos, um servidor longe. Para buscar vai demorar. Se você fizer dessa forma aqui, ó, provavelmente sua aplicação ela não vai retornar nenhum usuário, porque o tempo de espera excedeu, né? E você não vai ter nada. Mas isso não é um defeito de código, ou não é um defeito do seu banco, corrigindo. Porque realmente bancos de dados eles podem ter latência, né? Por isso que existe o load, né? Aquele negócio rodando na tela, aguarde, carregando. Por isso que está esperando ali. Então, se você fizer uma aplicação que não espera, você não vai ter nada retornando. E isso é bom porque no cenário de 10, sei lá, 1 milhão de registros, você vai ter uma aplicação que vai aguentar esse atraso, né, na aplicação, e o front-end, né, a sua aplicação como é que eu posso falar? De visualização, ou seja, o formulário bonitinho lá, listagem, ela vai ter os usuários porque ela vai estar esperando, né, o banco retornar esse usuário. No modelo que está aqui, ele não está esperando não, acabei embolando um pouco. Mas isso aqui é resolvido com uma simples palavrinha. A gente vai colocar aqui na frente um await. Só que para colocar o await tem que colocar sync, tá? A gente coloca sync uma task. O que é uma task? Task é uma tarefa que vai rodar em segundo plano. Aqui ele já está reclamando porque esse método agora, em vez de ser toList, ele passa a ser toList async, async, né? Só que aqui ainda tem um problema. Ele está retornando pessoa, mas aqui eu vou mostrar na prática, tá? Vou mostrar na prática daqui a pouco. Eu só vou criar mais dois endpoints, um HTTP GET aqui, public sync task get, só que aqui na verdade é um guide, e aqui eu posso passar o tipo, né? Eu vou passar aqui do tipo guide, pronto. E aqui eu vou fazer o seguinte, var e o usuário, e o bom é que ele já vai completar para mim, né? Que confiança absurda, ele não completou nada. Var context pessoa first ou default. Eu posso colocar aqui o find async que já vai resolver muito bem já. E eu coloco aqui o ID. E aqui eu dou um return ok de usuário. Pronto. O que é que esse cenário aqui está fazendo, tá? Primeiro, ele está listando todos os usuários. O segundo, está buscando o usuário por ID. Vamos para o terceiro endpoint, que é o endpoint de post, tá? E aqui no endpoint de post, eu vou criar um usuário. Action result, post. Você colocar a nomenclatura aqui from body, para você informar que você está buscando esse objeto de um corpo de solicitação. Eu vou informar depois. Só que aqui, ó, o objeto ele vem como pessoa. Lembra do DTO? Pessoa DTO. Então aqui eu vou criar um DTO chamado DTO. Pronto. E aqui agora eu vou criar a classe pessoa, new pessoa, que vai ter DTO nome, DTO
sobrenome, DTO, sexo, DTO, telefone. Apenas isso. Vou pegar isso aqui e vou chamar meu banco de dados. DOM context, pessoas add. Pronto. Já salvei uma pessoa no banco de dados. É simples, né? É absurdamente de simples. Absurdo, né? Mas realmente é só isso aqui. Eu já salvei uma pessoa no banco de dados. Aqui eu estou buscando uma pessoa no banco de dados. E aqui eu estou listando todas as pessoas do banco de dados. E agora o que a gente vai fazer? Rodar a aplicação. Só precisa disso agora. E depois eu vou explicar outras coisinhas a mais aqui, tá certo? Vamos lá. Se tiver tudo ok, ele vai iniciar. Ai, esse tradutor automático aqui tá me deixando estressado. Nunca traduzi esse site. Pronto. E aqui ó, temos os endpoints, né, que eu criei, tá? Pessoa, eu vou dar um try without para testar. Ó, peraí que ele disse que SQL, né? Então, eu vou ver se eu consigo achar um SQL free aqui pra gente utilizar. Free database. Não. Só pra poder utilizar mesmo. Olha, eu achei um aqui, ó. Vem até com PHP mais de mim. Deixa eu ver. Ah, tá. Tá certo. Deixa eu colocar meu e-mail aqui que provavelmente me envia uma informação lá no e-mail. Na verdade, eu vou me conectar. Já cadastrou? Ué, mas eu não fiz nada. Como já cadastrou? Deixa eu dar um cadastro sim. Ah tá. Vou entrar aqui no meu Gmail rapidinho. De baixo. E aqui provavelmente ele vai pedir minha senha. Vou botar uma senha aqui super difícil. Mentira. Pronto. Vou salvar a senha. Eu espero que ele deixe salvar essa senha. Eu espero. Deixou. Pronto. E agora eu vou me conectar. Esqueci que eu tenho que preencher os negócios aqui. JJ aqui. Pronto. Esqueci de fazer o captcha. Acho que ele não vai deixar não, né? Sabia? JJ. Lembrar de mim, para eu não precisar entrar novamente. Certo? Vamos conectar. Caramba. Obrigado por se cadastrar. Concluir meu cadastro. Esqueci. Eu sou do Brasil. Caramba, velho. Poxa. Esse negócio aqui tá traduzindo, tá chato demais. Né? Trazer. Meu filho. Pronto. Localização do servidor. Quanto mais longe, mais barato. Pode ter certeza. Quanto mais longe, mais barato. Aí aqui eu tenho localização. Vou iniciar um novo banco de dados. Vamos ver, né?
iniciou aqui o banco de dados. Está me falando para que com o link eu vou pro PHP MyAdmin. Legal. Aqui tem o upgrade da conta. Mas ele já criou o banco de dados já. Legal, né? Muito rápido. Tamanho, nada, tá zerado o banco ainda. Mas eu só tenho 5 megabytes de espaço, que legal. Muito pouco, mas dá pra gente testar. Eu vou vir aqui no NuGet e vou instalar fazer diferente agora. Eu instalei o Postgres, mas agora eu vou instalar o MySQL. Pronto, no MySQL aqui a gente tem um Pomelo, esse cara aqui, Pomelo. E mais uma vez. Cadê paste? Eu acho que não vai porque a versão 9 é totalmente incompatível. Eu vou ter que usar uma versão 8. Botar 8.0. Dá 8.0 ainda não dá não. Vixe, talvez a 6.0 mesmo. Pronto, 6.0 ok. E agora eu vou fazer uma pequena mudança. Em vez de ser use ng SQL, vai ser use MySQL. E aqui, ó, esse cara aqui, rapaz, ele tem um problema chatinho, não é? Mas ele já corrige aqui já. O bom é que ele já corrige. Pronto. Terminal mais uma vez, né? E agora a gente vai rodar, né, as nossas migrações, tá? .NET Migration, add initial migration. Tá. Legal, esqueci disso. .NET install. Caramba, velho. Como foi que eu esqueci? Também, meu filho, tem tempo que você não usa, né? Como é que você não vai esquecer? Tá bom aqui, ó. É só dar um saque para relembrar. .NET install. Que geralmente a IDE que eu utilizo, né? Ela já fazia isso de outra forma, mas essa faz assim, enfim. É só tirar uma dúvida aqui no chat GPT e já foi. Dar um paste e ele já vai instalar já. Ele está falando que o pacote não é compatível. Beleza. A outra aqui dá menos version 6.0. Pronto, agora já foi. Vamos lá tentar novamente, rodar a migração. Agora provavelmente vai. Migrations. .NET Migrations. Migrations. Opa, required errors not found. Ele está falando da string de conexão, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu não entendi o que ele quis dizer. Rapaz, olha. Também eu tô passando uma string de conexão do... Certo. Beleza, vamos lá. Cada string que ele fez. Aqui eu vou... é só dar um F5 aqui, ó.
no F5. Pronto. Caramba, ele mandou a senha do banco de dados pelo meu e-mail, velho. Que negocinho, né? Ai, ai. Ai, 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 ai. Status Live. Cadê, pai? Pronto. Eu vou falar aqui, olha. Crie uma string de conexão. MySQL C#. Eu tinha um site que me dava isso aqui, pronto. E era massa demais, né? Resolvia muito. Porque gravar string de conexão é coisa de Deus, não, né? Tem algumas até que eu gravo, mas tem outras que eu... Ele mandou string de conexão pelo e-mail. Vamos ver aqui. Ó, mandou mesmo. Ó, a senha. Beleza. Pelo menos é seguro, né? Mandou a senha pelo e-mail. Aí eu vou copiar a senha aqui. Certo. E agora eu vou lá tentar rodar novamente o comando que deu problema. Ai, agora deu certo. Agora foi. Era isso mesmo. Aí ele já criou uma pasta aqui chamada Migrations, tá? Se eu clicar aqui, ó, tem lá as definições da minha tabela, né? Create table, pessoas, ID, nome, sobrenome, sexo, telefone. Tudo ok. Agora eu vou rodar o próximo comando, que é .NET EF Database Update. Certo? Esse comando aqui, ele vai gravar a nossa tabela no banco de dados. Ele está rodando aí porque o servidor é bem lento, tá? É bem baratinho, então ele demora mesmo. Já limpei aqui e agora a gente pode ver a nossa tabela de banco de dados aqui, ó. Como ele já está sinalizando. Caramba, eu nunca usei isso aqui, mas gostei. Aqui ele fala, ó, para visualizar o banco de dados, aqui ó, no PHP MyAdmin, provavelmente é usuário e senha são iguais. Aí ele vai me redirecionar aqui, eu vou copiar o servidor, a senha, a conta, né? O nome do banco de dados, que eu acho que ele pede, não, é o nome do usuário, e a senha que vem no e-mail. Deixa eu ver aqui deixa eu fechar esse terminal aqui, que não tem necessidade mais. Deixa eu ver a senha que eu coloquei aqui, ó. Password, pronto. Aí aqui agora eu coloco a senha, não sou um robô, e clico em executar. Demora um pouquinho aí, mas espera aí. Abriu, top. Abriu aqui o meu banco de dados, tá certo? Pronto. Ó a tabela criada, pessoas. As colunas, né, da nossa tabela, a gente clica aqui em cima e vai ver as informações da tabela. Ele é um pouquinho lentinho, que realmente o servidor é lento. Olha lá, ID, nome, sobrenome, sexo e telefone, tá certo? Então vamos lá fazer o cadastro da nossa primeira pessoa. Deixa eu fechar isso aqui porque tem um problema aí que eu nem sei porquê, mas tá certo. Vamos clicar aqui no Start. Pronto. A aplicação já subiu. Vou fechar aqui o painel do NuGet. Senão vai ficar muita aba aberta e é problema. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou dar um get aqui em pessoa. Como não tem nenhuma pessoa cadastrada,
esperado é que não retorne nada, né? Olha lá, não retornou ninguém. E agora a gente vai fazer o cadastro da pessoa, tá certo? Olha lá, a gente vai cadastrar uma pessoa. Dá um try out. Quando eu falar aqui, ó, Request Body, lembra do Request Body? Eu vou apagar o ID. E aqui eu vou colocar, ó, o nome Isaías, sobrenome Vasconcelos, o sexo masculino, o telefone 719-8508-8478. Pronto. E agora eu vou fazer o cadastro. Vou dar um execute. Pronto. Deu 200. Olha lá. Retornou que eu fui cadastrado, né? Da forma como eu programei. Como está aqui, ó. Na pessoa controla. Olha lá. Ele vai cadastrar a pessoa e vai retornar a pessoa cadastrada. Ok? Vamos lá. E agora, quando eu for buscar uma nova pessoa, adivinha quem que vai aparecer aqui? Exatamente, Isaías. E aqui eu posso, né, ir cadastrando outras pessoas. Vamos lá cadastrar mais uma pessoa. Vou cadastrar aqui Luana, sei lá. Luana não, bota aqui Marcos Silva, né? Marcos Silva. E do nada começou uma trilha sonora aí, né? Tá certo. É o som do vizinho. Tá aí. Já criou Marcos Silva. Vamos ver lá novamente se Marcos já tá aqui, ó. Ó, Isaías, né? Ó, Marcos já tá aqui, ó. E a gente também tem a opção de buscar só o Marcos, né? A gente vai copiar o ID do Marcos. Aqui, tá certo? Ó, copia aqui, né? Dá um try out. Eu colo o ID do Marcos aqui. E ó, só vem o Marcos, não vem o Isaías. Então, esse é o primeiro passo, tá certo? Eu sei que o vídeo ficou um pouco extenso, né? Apareceu um pequeno problema do Postgres. Mas no segundo vídeo eu já vou estar ensinando como conectar. Isso daqui é um front-end. O que é um front-end? É um formulário usando um HTML, entendeu? Algo assim mais interessante, sabe? Então é isso aí. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Fechou.